Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Jamais uma empresa representou tão bem tudo o que está mal da nossa democracia nascida em abril de 74. Estou, obviamente, a falar da TAP. Em termos empresariais, ninguém sabe o que fazer com ela. Não sabem o posicionamento estratégico para a TAP, se vai de facto ser uma companhia de bandeira, se vai competir com as low cost, se é para ser privatizada, se é para ser nacionalizada. Não sabem que rotas é que devem ser majoradas, onde ir conquistar vantagens competitivas. Isto só em termos empresariais. Já em termos políticos ou governativos, é o contrário. Todos sabem o que querem da TAP. E o que eles querem é posições para os amigos e negócios para os grupos empresariais que mais lhes convém. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Abril, em Portugal, não é mais um mês do ano. É o mês em que falamos do tal Abril de 74. Então chamamo-lo de regeneração de Abril. Há quem queira chamá-lo de degeneração de Abril, mas voltemos àquilo que estávamos a falar. O quão bem a TAP representa tudo o que está mal no nosso Abril atual. Por exemplo, parece um triste remake de novelas de gosto duvidoso, com diálogos absolutamente, eu diria no mínimo cómicos, para não dizer verdadeiras tragédias gregas. Por exemplo, ontem assistimos a dois dos maiores atores políticos nacionais a terem duas frases que vão ficar, para mim, como pérolas desta língua de Camões. O primeiro é António Costa, o atual primeiro-ministro, aquele que não demite ninguém, a dizer que se tivesse sabido daquele e-mail do secretário de Estado, teria imediatamente demitido o secretário de Estado. Lá está, um daqueles paradoxos do universo que nós não conseguimos entender. E o segundo, obviamente, daquele que não se sabe calar, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a dizer que não vamos para eleições, não há motivos para dissolver o Parlamento, não há motivos para pedir um novo governo, até porque para ir às eleições tardaria quanto? E deixe-me tentar imitar. 4 meses? 5 meses? Pois é. Senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa, à custa destes 4 meses ou 5 meses, vamos ficar mais não sei quantos anos a viver neste verdadeiro pântano. E de pântanos percebem os políticos. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, uma das caras habituais no nosso programa, Abel Matos Santos. Muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco mais uma vez. Eu sei lá como é que é de começar isto. Realmente, entre comédia e tragédia, nós não sabemos o que é que a TAP representa para nós. Mas se estivermos atentos, a TAP pode ser um verdadeiro abrir de olhos para os portugueses relativamente àquilo que é esta facilidade com que o poder político se mistura com a coisa pública.
É verdade. Antes de mais, boa noite, João Nuno Pinto, boa noite a todos os que estão a ouvir na televisão e através da rádio. Bem, eu acho que a TAP é uma grande montra, não é? É uma montra que mostra bem o que está no armazém, não é? Portanto, se isto é o que está na montra, imagina o que está no armazém, e eu penso que esta metáfora mostra bem o que é a promiscuidade e a corrupção e as teias de poder e as negociatas que existem entre o poder político e os negócios na esfera pública e barra privada. Mostra bem. Depois, o tema que trazes hoje da TAP e deste subtítulo da regeneração de Abril, importa salientar que temos hoje já mais tempo de democracia do que do regime anterior. E, portanto, quando há uns anos diziam que era preciso tempo para a democracia se consolidar e para ela provar, nós temos 50 anos de regime. Em comparação com 40 e poucos do regime anterior. E, portanto, hoje já se podem fazer comparações claras sobre... Um e outro. E, portanto, hoje os portugueses sabem bem que hoje, no abril de hoje, que, de facto, em Portugal, a classe política dominante, os partidos e a representatividade que a têm na participação pública e na nossa governança enfim, têm sido prejudiciais. E a TAP mostra isso mesmo, esta coisa do nacionaliza, privatiza, volta a privatizar, e o dinheiro dos contribuintes que se perde pelo meio, com escândalos atrás de escândalos, com a escolha das CEOs e das indemnizações milionárias, de todos estes esquemas escondidos, depois zangam-se, vão para as comissões de inquérito e revelam conversas escondidas. E depois também uma coisa que é extraordinária, que é decisões importantes para o país e que mexe com milhões do dinheiro dos contribuintes serem feitas por WhatsApp, que é uma coisa também extraordinária. Portanto, não há nenhum tipo com emojis, com sorrisinhos, com fiches. Portanto, as coisas resolvem-se assim. Portanto, isto mostra bem o grau zero, não é? O grau zero da política e a mediocridade que assola a nossa vida pública e política e que mostra bem também a mediocridade daqueles que nos representam. E para já, e para além de tudo o que tem acontecido, é que parece que aquilo que vamos vendo é diversos níveis de... desculpem, mas já não tenho paciência. Diversos níveis de parvalheira. Temos a parvalheira inicial, que é a própria contratação da CEO. Depois, o choque entre ela e Alexandra Reis, e depois vai Alexandra Reis para para a nave, que depois é quem administra a própria TAP. E depois estas intervenções, e, por exemplo, António Costa dizer que demitia aquele secretário de Estado, eu não vou dizer que é mentira, porque não conseguimos viajar até ao passado, mas quem é que António Costa demitiu, que tu te lembres? Eu acho que ninguém, e ele defende de facto muito bem os dele. Agora a questão é que António Costa neste momento devia-se demitir ele próprio, porque os casos e casinhos e as situações absolutamente intoleráveis do ponto de vista público que este governo tem tomado, neste momento, se António Costa tivesse um pingo de vergonha e um pingo de decência, o que faria era demitir-se, porque ele é o responsável máximo pelo governo. Ele é a pessoa que nos trouxe a isto. Ele é o responsável por tudo isto. E, portanto, ele deveria ter decência e dignidade e dizer: basta, são os meus secretários de Estado, são os meus ministros, isto é o meu governo e eu não tenho condições para continuar. Aliás, hoje fala-se tanto do antigo ministro das Obras Públicas, o Jorge Coelho, que se demitiu quando caiu a ponte entre os rios, sendo que ele não sabia nada daquilo, portanto, mas era o responsável político da pasta e demitiu-se. E muito bem, fez o que tinha que fazer. António Costa só tinha que fazer isso e deixar nas mãos do Presidente da República, que é para isso que ele serve, tem que servir para alguma coisa, não é só para tirar fotografias e ter uma verborreia constante sobre tudo e mais alguma coisa, que opina sobre tudo e mais alguma coisa, mas não toma decisões e não toma a posição sobre o que deve tomar. E, portanto, o António Costa, se tivesse, de facto, e volto a dizê-lo, decência política e dignidade políticas, deveria demitir-se, porque isto é inconcebível. O que se passou, as mentiras do ministro Nuno Santos, as tropelias do menino Galamba a brincar a ministro. Quer dizer, os secretários de Estado a pedirem para alterar viagens ao Presidente da República, tudo isto num caldeirão grande de interesses, de intrigas, de tricas. Quer dizer, António Costa devia-se demitir, era um serviço que prestava ao país, era talvez a atitude mais importante que poderia fazer em relação ao país, era demitir-se e deixar que o Presidente da República ou tivesse a iniciativa de formar um governo
de iniciativa presidencial, pode fazê-lo, o Ramalhianes já o fez, e, portanto, para grandes males e grandes remédios, se não quer, se Marcelo Rebelo de Sousa não confia no povo para escolher e não quer ir para eleições, tem medo do Chega ou tem medo que a direita tome o poder, então tu fizesse um governo de iniciativa presidencial. E no limite, vamos para eleições, não tem mal nenhum, isto não é um regime democrático, parece que tem medo da democracia e dos votos. Deixem as pessoas votar e escolher. Olha, só ainda ao Costa e depois continuamos no Marcelo. E não achas também uma verdadeira demonstração de falta de respeito para com as pessoas só ter dito agora alguma coisa sobre esta situação, só agora é que ele falou sobre isto, e foi enquanto arrancava para Seul, ou seja, não deu direito a perguntas e outras questões? Claro, Costa quer ver se isto passa, não é? Quer ver se as pessoas se esquecem, se aparece outro tema e se isto passa. Portanto, a viagem para a Coreia do Sul até dá um certo jeito de sair daqui a um tempo. Mas os problemas continuam, a oposição vai continuar a manter as coisas à tona d'água. Os problemas estão porque existem e não se resolvem por a pessoa virar as costas e, portanto, a situação crítica em que o Governo está, não é? Em suporte de vida, com equipas completamente desorganizadas. Veja o que se passa na saúde, não se consegue acertar, há um CEO da saúde, há um novo ministro, mas a saúde continua degradante. Agora este caso em Évora não, no Algarve, de más práticas, uma médica que denunciou supostas más práticas médicas, quer dizer, a forma como as pessoas se tentam fugir das suas responsabilidades, num Estado onde ninguém é responsável, onde ninguém assume nada, onde as pessoas não tomam posição sobre nada, onde se tenta esconder e tapar. Nós assim não evoluímos, assim não avançamos. Fala-se em transparência. A transparência é, de facto, mostrar o que está mal, não é? Para tentar resolver. Se nós escondemos, nunca vamos saber. E por isso é que a TAP tem sido uma montra importante. Eu digo isto porque, de facto, a TAP mostra bem e revela bem esta rede intrincada de interesses que há entre a vida política, a classe política, interesses privados e os negócios. E é preciso que os portugueses tenham consciência disto, não é? E é preciso que se crie, de facto, na sociedade portuguesa e também na classe política, uma consciência de serviço público e uma consciência de que é preciso, a bem de todos nós, é preciso que se faça alguma coisa que acabe com isto, porque não é possível. Nós não podemos continuar a viver assim. As pessoas estão cada vez mais pobres, a classe média cada vez está mais pobre e cada vez se degrada mais o seu estatuto de classe média que sustentava o país e pagava impostos, não é? O número de ricos não aumenta, os ricos continuam a ser os mesmos. Infelizmente, deveríamos ser todos ricos, não somos. Mas a verdade é que cada vez há mais dificuldades. Para estas coisas do arrendamento coercivo, estas políticas marxistas que vão aniquilar tudo o que é iniciativa privada e que querem controlar a sociedade, na educação, não é? Portanto, não dão acesso à saúde, querem controlar a educação doutrinando, querem impor a forma como nós dispomos dos nossos bens, que são bens privados, enfim, nacionalizando-nos a favor de outros interesses. Portanto, tudo isto cria uma situação de grande convulsão social. E eu acho que se isto continuar assim, as pessoas um dia vão reagir mal, não é? E depois vamos ter outra revolução. Pois, já faltou não é mais. Já não é a primeira pessoa nem Veja-se o caso dos militares, o que se passa com as Forças Armadas, umas Forças Armadas cada vez mais debilitadas, sem meios, sem dinheiro. Quer dizer, tudo isto não pode ser. Sim, mas é preciso que as Forças Armadas, depois, quando tiverem dinheiro, olhem para o povo e, se virem o povo a sofrer, eventualmente pensem que eles juraram defender a Constituição. Claro. Não foi nenhum... Sem dúvida. Isso é uma pergunta que eu tenho que fazer depois a os senhores fardados que eventualmente possam cá vir. Olha, relativamente ainda a Marcelo Rebelo de Sousa, ele com tudo isto que está a acontecer, e a tudo isto ainda adicionamos as constantes greves, as manifestações dos professores e não só, ele diz que ainda não vê alternativa, portanto, na oposição, portanto, ele faz uma leitura qualitativa, o que me parece extraordinário, e depois ainda de alguma forma nos diz que, porque ia demorar a preparar as eleições, ele não está... É da competência dele fazer esta análise. As últimas sondagens dizem que a direita toda junta já é maioritária em relação à esquerda. Júnior, eu acho que até é um não assunto, porque veja, há países muito mais maduros em termos democráticos que nós, que vivem meses e anos
sem governos de maioria absoluta, com acordos de incidência parlamentar, quer dizer, isto não faz nenhum sentido, não é? Não faz nenhum sentido. Eu acho que só o governo não caiu já e não foram convocadas eleições antecipadas por causa do Chega. Porque há este medo de que o Chega cresça, não é? Que aumente a sua votação e que venha a ser a solução de governativa e de poder. Essa é a razão pela qual Marcelo não demite. Penso que é a principal razão pela qual não demite o governo. É esse medo. E isso também, do ponto de vista do princípio democrático, é triste, não é? Porque, no fundo, é estar a dizer que as pessoas que votam no Chega, que o voto dessas pessoas não vale o mesmo que dos outros, que votam no Bloco de Esquerda ou no PCP, por exemplo, não é? E, portanto, é preciso acreditar no povo, na democracia, ou não acreditar no povo e na democracia. E o que parece é que Marcelo Rebelo de Sousa e o Primeiro-Ministro António Costa não dão muito crédito ao povo nem à democracia, porque acham, e dizem-no à boca aberta, o que é extraordinário, não há alternativa, não, demora 4 meses, é melhor não, vamos esperar, até 2024 está seguro, depois logo se vê. Quer dizer, isto é eu como cidadão, sinto-me ofendido com isto, mas eu não tenho cabeça para pensar. Os nossos espectadores não têm cabeça para pensar, para saber, para ter uma ideia sobre que concepção de sociedade querem ter, como é que querem viver, se querem continuar com isto, se querem mudar. Então, mas a mudança é assim tão assustadora? Alguém acredita que uma mudança, qualquer ela que seja, é pior que o que está? Isto se a mudança eventualmente vencesse. Sim, porque sim, isto não vale a pena, porque sim, sondagens valem o que valem. Claro. Eu cheguei a ver sondagens que mostravam o PSD a ganhar as últimas eleições e depois foi o que foi. Nenhuma sondagem deu maioria absoluta ao PS e estamos em maioria absoluta. A questão é que, de alguma forma, quando o Presidente da República faz estas intervenções que qualificam a oposição, vai um pouco além daquilo que de facto é a sua função. Claro que não? sim. Aliás, veja, Santana Lopes foi demitido por muito menos pelo Sampaio. E Sampaio, quando demitiu Santana Lopes, sabia que quando houvesse eleições a seguir, como houve, se Santana ganhasse, ele tinha que se demitir. O Sampaio sabia que, ao deitar o governo abaixo, se o Santana tivesse ganho as eleições, ele tinha que se demitir. Marcelo podia fazer o mesmo. Marcelo só tem que sentir e perceber as dificuldades que o povo português hoje tem e perceber e saber, porque ele sabe, não é? E tem a obrigação de o saber, se o governo tem ou não condições de se manter em funções. Não é? Eu parece manifestamente que não, porque as pessoas que estão no governo e tudo aquilo que se passa na esfera do governo e da esfera do PS e da influência do PS no aparelho de Estado é absolutamente perniciosa e negativa a todos os níveis. Eu acho que não há condições, isto só vai piorar, não é? Isto só vai piorar, ainda vão-se saber de mais e mais coisas, isto vai ser cada mês, um mês pior que o outro. E, portanto, o Presidente só tinha que assumir a sua responsabilidade e dizer, isto não serve, a responsabilidade é minha, vamos para eleições, ou faço um governo de iniciativa presidencial, ou vamos para eleições. Se o PS voltasse a ganhar com a maioria absoluta ou com a maioria simples, o Presidente da República tinha que pôr o seu lugar, tinha que se demitir, tinha que se ir embora e permitir que o próprio sistema e o próprio regime se regenere, não é? Estamos em regeneração de Abril, a mudança não pode assustar ninguém. Os regimes não são imutáveis, não é? E os regimes não podem ser cristalizados, não é? É preciso, os tempos mudam, é preciso que a regeneração natural aconteça. Estamos na primavera, não é? As flores nascem, os campos ficam frondosos, há uma regeneração e nós na política precisamos disto. E o que temos é sempre o mesmo, sempre o mesmo. Há 50 anos temos os mesmos políticos, a mesma maneira de pensar o país, a mesma maneira de agir, os mesmos vícios, os mesmos interesses instalados. E é isto que tem que acabar. Olha, e Abel, como se não nos dessem assunto suficiente para falar, parece que depois na sociedade vemos-los mais preocupados com determinadas coisas, como, por exemplo, este politicamente correto e aquilo que se chama o wokeismo, não é? O estar acordado ou desperto, agora, inclusive, a atingir a literatura. Bem, a atingir tudo, não é? É um grau absolutamente insuportável, de uma censura absolutamente aviltante, não é? Porque não é uma censura dirigida a conteúdos menos próprios ou que possam ser ofensivos do espaço público, é uma censura que visa adulterar e alterar os conteúdos de obras de arte, não é? Quando se cobrem estátuas,
quando se alteram as histórias de livros dos 5, da Enid Blyton, e se altera os contos da Agatha Christie, e se altera tudo por uma ideia de cancelamento, de isto não se pode dizer porque ofende A, isto não se pode fazer porque ofende B, isto pode ser mal interpretado por C. Quer dizer, isto é uma limitação à criação, à livre criação intelectual e à livre vida de todos nós, que só pode redundar num grande desastre social. Nós estamos a atacar a nós próprios, não é? Estamos a auto-excluir, não é? O ser humano está-se a aniquilar, é uma coisa autofágica. Então isto tem que acabar. Digamos, a forma como os políticos endossam este tipo de vivência, este tipo de atitude sensória no espaço público, é algo que nos devia fazer pensar e que nos deve obrigar a uma reflexão séria, para que possamos dizer não, nós temos que ser livres de poder criar o que entendermos como quisermos. Depois somos sujeitos, não é, à crítica e aos juízos públicos. Mas isso é a natureza das coisas. Não é? Mas Abel, enquanto fosse coisas para a atualidade, eu quase que entendia, novas regras. O problema é que quando queremos transportar este acordanço artificial, sim, por para assim o passado. Dizer, para o passado. Há 500 anos. Que pessoas que pensavam de uma forma completamente... E é tudo num registro absolutamente destruidor da cultura e da civilização ocidental, como se a Europa e o Ocidente, que são os responsáveis pelos maiores avanços científicos e dos maiores avanços civilizacionais, em termos mundiais, fomos nós que demos novos mundos ao mundo, fomos nós que acabámos com a escravatura e agora vamos nos autopenalizar, não é? Quer dizer, no fundo é um voltar à idade das trevas, é um destruir aquilo que é. Abel, e antes de irmos até à nossa rúbrica, é verdade que fomos nós que acabámos com a escravatura, é verdade que, por exemplo, Portugal foi o primeiro país a abolir a pena de morte, creio eu, mas isso não significa que não tínhamos tido alguma cota de responsabilidade naquilo que foram eventos menos próprios ou mesmo... Claro, mas isso não podemos esconder, nem o bom, quer dizer, as coisas são como são. Agora não podemos ir lá atrás. Agora vamos a questão dos brasões na Praça do Império. Então vamos apagar os brasões. Então aquilo não existiu, aquilo não era Portugal, aquilo não faz parte da memória histórica coletiva. Aliás, são essas pessoas, não é? Ainda há dias tive uns amigos de Cabo Verde que vieram a Portugal e que foram-se fazer fotografar junto ao brasão de Cabo Verde, da Praça do Império. Eles são de Cabo Verde, não é? Porque aquilo tem uma ligação emocional forte e, portanto, nós não podemos agora apagar, não é? Porque achamos que devemos apagar, como não podemos apagar os livros, não podemos, vamos queimar livros, como o Hitler fazia, como a Alemanha nazi fazia, apagar livros. Provavelmente. É nisso que estamos e, portanto, nós estamos a ir muito mais além do que aquilo que esse regime terrível fez, não é? Estamos a ir de uma forma muito mais ativa e muito mais longe, não é? Olha, que eu devo dizer, e agora sim vamos para a nossa rubrica de Direitos e Deveres, tenho visto mais lives de totalitarismo nesse tipo de postura progressista do que provavelmente noutras épocas. Agora sim, vamos até aos nossos Direitos e Deveres. Até já. Sabia que existe uma linha para pessoas com deficiência? A linha do cidadão com deficiência presta todo o tipo de informação sobre os apoios a que os cidadãos portadores de deficiência têm direito, os quais muitas vezes os próprios e os familiares que os têm a cargo desconhecem. Esta linha telefónica gratuita reúne toda a informação, deveres e apoios do Estado a que as pessoas com algum tipo de deficiência têm direito, nomeadamente em áreas como a saúde, segurança social, habitação, equipamentos e serviços. Basta ligar o 800 20 84 62 nos dias úteis entre as 9h30 e as 17h30 e haverá alguém do outro lado da linha pronto a ajudar. O atendimento é prestado pelos colaboradores do Provedor de Justiça. Agora já sabe, informe-se e saiba fazer valer os seus direitos. De volta ao nosso estúdio, recordo que estamos a conversar com Abel Matos Santos, já falámos da TAP, ainda estamos nisto do wokeismo e do politicamente correto, nomeadamente na literatura, mas deixa-me mencionar algo que havia um quadro em exposição, ou ainda está um quadro em exposição numa galeria de Paris, que é um dos centros da cultura mundial, sim, onde apresenta a figura de um homem adulto com duas crianças ao lado dele e uma das crianças está a praticar sexo oral a esse adulto.
aquilo diz que é a liberdade criativa, por assim dizer, ou há limites também para tudo? Se há limites. Há limites para isso. Isso liga-se com a corrente que há, enfim, que se liga com o wokeismo, não é? Que é a ideologia do género, que quer fazer da pedofilia não uma perversão sexual, que é o que é, não é? Uma parafilia, uma perversão sexual, quer fazer uma orientação sexual. E, portanto, há partidos políticos que defendem isso, nomeadamente na Holanda. Há várias correntes da esquerda libertária e progressista que entende que a pedofilia deve ser tolerada e, portanto, deve ser vista como uma orientação sexual e, portanto, não podemos criminalizar as pessoas que têm esse tipo de prática, porque é uma orientação. E recorda-nos só a tua formação académica, que é para as pessoas saibam que tu não estás a falar só porque eu trabalho em sexologia, sou sexologista clínico e, portanto, sei bem o que estou a dizer. E isto, por um lado, choca a cultura dominante que hajam ilustrações ou quadros, gravuras que mostrem representações, por exemplo, dos descobrimentos, mas não choca que hajam obras a promover a pedofilia, não é? E o abuso sexual de menores no espaço público. E isso é bem revelador da sociedade que estamos a construir e do respaldo político que as pessoas que promovem esse tipo de perversão e de crime, na minha perspectiva, isso são crimes, no espaço público, têm o respaldo político de partidos. Estás a ver porque é que eu falo de totalitarismo? Porque uma das características, creio eu, do totalitarismo é as regras só se aplicam a ti, exatamente, a mim não. Claro. E esta política de cancelamento depois incide sobre pessoas, não é? Sobre instituições, sobre pessoas que não estejam alinhadas por essa via dominante, são canceladas. Não é? E isso depois transporta-nos, e há bocado estávamos a falar aqui em off do que se passa hoje nos Estados Unidos da América com o Presidente Trump, e depois verificamos que estas acusações que se passam hoje nos Estados Unidos a Presidente Trump, que são coisas, enfim, que na Europa nem teriam, não seriam sequer motivo de nenhum tipo de ação criminal, são usadas para cancelar um potencial candidato, ou um declarado candidato a ex-presidente dos Estados Unidos, para o cancelar na sua corrida à presidência. Portanto, isto mostra bem que vale tudo, não é? Que vale tudo, mas mesmo tudo, hoje em dia, para se atingir os objetivos que se querem. Portanto, não há um fair play, não há uma confiança no voto do cidadão para a escolha daquilo que são os governos e que são as pessoas que nos representam. Há uma tentativa clara, mantida, constante de viciação dos resultados, até que os resultados sejam aqueles que nós queremos. E pegando nessa questão daquilo que está a acontecer, de facto, com Trump nos Estados Unidos, ou não com Trump, mas daquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, a instrumentalização da justiça, eu fazendo só assim uma pequena revisão de casos onde a justiça não interviu, ainda no computador do Hunter Biden. A justiça não interviu na questão de Benghazi e com os ficheiros apagados pela Hillary Clinton. A justiça não interviu com a mentira debaixo de juramento do Bill Clinton quando disse eu não tive relações com aquela mulher. A justiça não interviu nesses casos todos. Mas intervém agora com o Trump. Claro. Por um pagamento de uma coisa que supostamente, não é? E estamos no supostamente. Mas a justiça, isso acontece nos Estados Unidos, mas a justiça em Portugal, que é uma justiça que não funciona, também não intervém na resolução dos casos mediáticos, que são aqueles que têm que ser resolvidos, nomeadamente do caso Sócrates, que há de acabar por prescrever tudo, já prescreveu uma série de coisas, já foram retirados um determinado tipo de crimes, e ainda havemos de ver o ex-ministro Sócrates a pedir ao Estado uma indenização por ter estado muito tempo à espera e por ter sido injustamente acusado. Não se candidatar à presidência da República. Sim, e esse não se candidatar. Não. E, portanto, no fundo, o que nós verificamos, não é? É que, por um lado, a justiça é célere para cancelar, onde a justiça funciona e onde o sistema político, de facto, tem uma mão sobre
a justiça e onde ela se torna uma marioneta, e depois temos em Portugal, onde a coisa é feita ao contrário, que não funciona. E, portanto, se não funciona, passa, extingue-se, não é? E depois de cá temos também uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, uma justiça para quem tem dinheiro e uma justiça para quem não tem. E, portanto, quem não tem é rapidamente julgado e as coisas correm mal e tem umas possibilidades muito menores de defesa. Quem tem muito dinheiro tem formas de ter atitudes dilatórias com a justiça e de andar até que se extinga ou até que prescreva. Portanto, nós temos, de facto, aqui uma ligação muito grande entre a parte política e a parte da justiça, e isso é usado claramente, quer para fins de cancelamento de ideias ou de pessoas, quer para determinados objetivos eleitorais. E uma das coisas que me surpreende, e eu só vou mencionar isto, porque é para as pessoas terem a noção desta questão, Jeffrey Epstein, que foi preso Sim. e acusado de ter um circuito de pedofilia Sim. para pessoas de alto nível. Portanto, ele suicidou-se ou suicidaram-no na prisão. Sim. E está a Ghislaine Maxwell presa, não é? Sim. E mais ninguém quer saber Claro. dos registros do avião. Claro, não é? Mas ninguém quer saber quem é que andou com ele, quem é que foi à ilha, quem é que não foi à ilha. Sim. Ou seja, está preso, morreu e está presa a recrutadora principal e ninguém quer saber do resto. quem é que contactava. Mas isso é tão evidente, não é? Isto salta-nos aos olhos, não é? Que nós conseguimos de facto perceber isso, mas depois os próprios mídia e os próprios políticos depois não dão andamento a isso. Portanto, é como se houvesse um terceiro poder ou um poder oculto por trás de tudo isto que domina e comanda aquilo que é visível. E eu acredito que isso aconteça assim, de facto. Há pessoas que não dão a cara. Há pessoas que não dão a cara, há interesses e poderes ocultos que a vários níveis vão decidindo as coisas. E em Portugal nós temos isso claramente, não é? Nós em Portugal até sabemos mais ou menos quem são, ou pelo menos uns quantos, que apesar de não darem a cara, nós sabemos quem são eles e o que fazem. E isso é absolutamente assustador, porque chega uma determinada altura em que nós sabemos que se continuarmos a insistir em determinado caminho, nós vamos ter problemas, não é? E que vamos ter dificuldades e que vamos ter chatices. Sim, porque estamos aqui por algum motivo, não é? Chegámos a este ponto de inflexão, digamos, no desenvolvimento em Portugal por algum motivo. Exatamente. E esses interesses existem. Existem na finança, na grande finança, existem na saúde, existem essencialmente na política que controla tudo isso, existem nas obras públicas. E é esse tipo de coisas que era preciso que neste tempo de regeneração, não é? Tu falas aqui da regeneração de Abril, era preciso que houvesse uma consciência coletiva e que várias pessoas de vários quadrantes se juntassem para que isto pudesse de facto mudar. Penso que ainda não é o tempo, isto ainda não está suficientemente mau para que as pessoas de facto se levantem e enquanto o povo estiver sereno, estes grandes interesses e estas grandes corporações vão manter o seu poder. Mas eu acho interessante, Abel, porque de alguma forma Portugal replica quanto a esses interesses não legislados, não representativos, Portugal replica aquilo que se vive na Europa. Ou seja, Bruxelas não é diferente de Lisboa, nesse caso. Sim, não é. Bruxelas hoje é um diretório, não é? Fortemente politizado e burocrata, que tenta aniquilar a soberania dos seus Estados-membros e conduzir uma política externa e interna comum, com os objetivos muito claros, não é? Que eu penso que cada vez mais são objetivos que não são os objetivos de cada Estado-nação, não são seguramente os nossos objetivos, não é? E isso vê-se na forma como as coisas foram feitas com a questão da vacinação, vê-se na questão como as coisas estão a ser feitas com a gestão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, vê-se na forma como estão a ser postas em causa as nossas até boas relações com aquilo que eram antigos territórios portugueses e áreas de influência geopolítica e cultural e emocional portuguesa. Veja-se a ida agora à China de Macron com a senhora van der Leyen e a forma como ela foi tratada pela China, enfim, foi posta no seu lugar, não é chefe de Estado, não teve honras de Estado, foi submetida a controlos no aeroporto como qualquer cidadão, porque não é de facto um chefe de Estado. Mas há esta petulância da Europa se querer arrogar como um Estado, porque esta Europa quer se constituir como um Estado federal
E nós, cada dia que passa, vamos abdicando da nossa soberania e isso põe em causa os nossos interesses. E o povo tem que perceber que nós temos que primeiro pensar em nós e depois nos outros. E isso é o que qualquer Estado saudável faz e deve fazer. E só assim é que pode haver um equilíbrio e um concerto das nações, porque senão nós deixamos de ser relevantes para o que quer que seja. Tu achas que a China, neste momento, e uma vez que mencionaste esta viagem de Macron e von der Leyen, tu achas que a China olha para a Europa ainda como a Europa ou já vê um braço de Washington? Eu acho que a China vê claramente a Europa como uma projeção dos Estados Unidos. A China tem uma forma de olhar o mundo que não é a nossa forma imediatista, europeia, nem sequer a americana. A China tem uma visão milenar das coisas. E, portanto, a China, quando se organiza e quando toma decisões, toma para séculos. Não é para daqui a 50 anos, a 100, a 200. A Europa vive para 4 anos. Não é? Vive para as eleições, vive para os ciclos europeus, vive para o aqui e agora. E, portanto, a visão, e deixámos de ter visão estratégica, deixámos de ter indústria, deixámos de ter até a própria agricultura. Quer dizer, a China não tem uma visão do mundo a longo prazo, não é? E a forma como a China gera a sua geopolítica não é compreendida pela maior parte dos atores políticos europeus e, portanto, eu acho que o grande problema que nós temos é de não entendermos quem é que está do lado de lá. E, de facto, hoje a China é um player fortíssimo no mundo, é talvez das nações com mais impacto e com maior influência naquilo que é a gestão do planeta e na forma como a economia se move, a meu ver, muito mais que os Estados Unidos. E nós que tivemos sempre uma boa relação com a China, claro, que temos ali Macau, que é uma coisa muito importante e que os nossos políticos não têm consciência da importância estratégica e política e emocional daquele território que foi outrora português, entregue pelos chineses a Portugal. Podemos ser um interlocutor privilegiadíssimo, não é? E, portanto, nós parece que pela má preparação e pela ignorância dos nossos políticos, nós destruímos tudo aquilo que são os nossos ativos, que são as nossas cartas de trunfo, não é? Para nos submetermos a um diretório europeu que não quer saber de Portugal para nada. Se calhar já não é europeu, que essa é que é a grande questão. Sim, eu acho que também por trás deste diretório dito europeu há interesses, não é? Há interesses que têm a ver com outras estruturas que são estruturas não eleitas, não é? Que são estruturas de grande poder, de bastidores que gerem depois pessoas e instituições. E depois há os papalvos que querem ser bons alunos, como os portugueses, e que querem ser sempre os melhores na implementação dessas medidas, porque gostam de ser acolhidos e de se sentarem à mesa com os mais importantes, com os grandes. E isso é muito triste, isso é muito lamentável, porque mostra bem a nossa pequenez, não é? Mental, intelectual, que se reflete depois na má gestão da coisa pública e nas más políticas que nós vamos tendo. Olha, esta pergunta é... Eu já sei a resposta, mas vou fazê-la, não é? Vamos ouvir já há alguns anos que estas são as gerações melhor preparadas que alguma vez tivemos. Mas se os atores políticos refletem isso, eu estou preocupado. João Nuno, eu acho que somos muito bem preparados hoje, as gerações são muito bem preparadas do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do conhecimento científico, mas do ponto de vista do conhecimento histórico e sociológico, eu acho que somos os mais mal preparados, não é? E nós não podemos separar as coisas, não devíamos fazê-lo. Nós hoje temos uma geração, temos gerações jovens que não sabem sequer o que foi o 25 de Abril, não sabem o que foi o Estado Novo, não sabem o que foi os descobrimentos. Ou seja, nós não temos nenhuma consciência do que... Mas odeiam os descobrimentos, alguns. Porque vêm no TikTok, lá está, porque o wokeismo passa essas mensagens, não é? Portanto, não há uma ideia... Por exemplo, a questão o Brasil, que é uma coisa única no mundo, foi construída pelos portugueses, não é? Aquela mistura de gentes. As pessoas não sabem disso, não têm consciência. Quer dizer, e quando não há uma consciência do passado, nós não podemos nunca projetar o futuro. E depois vivemos do aqui e agora, sendo muito bons nos computadores ou muito bons a fazer determinado tipo de intervenções na medicina, na saúde, enfim, no que for, muito bem, mas é uma coisa que é curta porque é circunscrita. E a dimensão global das coisas, que é aquela que verdadeiramente projeta, ou que poderia projetar Portugal e os portugueses para o mundo,
Isso não existe, é cada vez mais aniquilado, combatido, e quando há alguém que se levanta e que mostra e que as pessoas ficam admiradas, mas isso existe, nós fizemos isso, se foi assim, até nem acreditam. Portanto, é preciso, alguém sabe quem é que inventou o nónio? Alguma geração de hoje sabe quem é que foi um português? Ou o astrolábio? As pessoas não sabem. Quer dizer, esse orgulho naquilo que nós fomos capazes de fazer e que nos deve projetar em criar ambição para fazer ainda mais e melhor no futuro, isso hoje não existe na sociedade portuguesa. Mas aceita uma coisa, isto que eu vou contar é extraordinário. Houve um filme, que eu agora não me recordo o nome, que retratava aquilo que foi, numa determinada época, o balão de ar que subiu mais alto na estratosfera. E foram 2 homens, só que quando foram produzir o filme, um dos homens era mulher, ou seja, o realizador sentiu a necessidade de colocar no lugar dos homens uma mulher. Qualquer dia, se calhar, vão fazer um filme sobre os irmãos Wright e um deles há de ser irmã. Mas isso só para terminar, deturpa a história, porque Exato. muita da história que eu aprendi a ver alguns filmes e depois a consultar outro tipo de fontes. Se a fonte já está inquinada... Claro, portanto, estamos a criar uma nova narrativa e, portanto, a história é adulterada, não é? Aquilo que foi deixa de ser. E é isso que nós vimos hoje nos meios de comunicação social, no geral, e com esse respaldo político, não é? Que se liga com o tal louquismo, esta política do cancelamento, em que há uma mentira que passa a ser verdade, não é? A verdade passa a ser mentira e a mentira passa a ser a narrativa oficial, não é? Muitas vezes a narrativa de Estado. E, portanto, as pessoas acreditam nisso. E se não acreditarem, são punidas. É tão perverso, é tão ao contrário de tudo o que devia ser. Isto só pode tender, e é o que vai acontecer, porque eu entendo e acho e acredito que a realidade se sobrepõe ao sonho. Portanto, estas coisas meio loucas de quererem adulterar aquilo que foi e adulterar a razão das coisas, vai redundar em disparate. Portanto, a sociedade vai se desorganizando, as coisas vão acontecendo, vão sendo más, como vimos no desporto, já as federações de atletismo andam a não querer que as pessoas transgênero concorram, não é? Homens que se sentem mulheres que vão concorrer em competições femininas e que ganham tudo e que isso adultera a verdade esportiva. Isto é uma coisa tão óbvia que nem nunca deviam ter sido permitidos que concorressem, mas foi permitido, claro, ganham tudo, não é? Se um homem que diz que é mulher vai concorrer numa competição feminina, ganha, não é? E, portanto, agora já estão a andar para trás, não querem mais isso, mas há reações contra isto, dizendo que não se faz, porque a pessoa se sente, tem poder. Neste momento até há uma nadadora americana, a Riley Gaines, que ontem ou anteontem foi atacada por um grupo de pessoas trans, porque ela de facto denunciou o facto de uma atleta ou um atleta transgênero agora bater todos os recordes, claro, com a maior das facilidades. Não, e de ter ido para a casa de banho das senhoras atletas de natação e exibir os seus genitais que são masculinos, não é? E, portanto, e que não quiseram que elas tivessem. Portanto, o argumento é que aquele pénis é um pénis feminino. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente sem sentido. Só para completar a informação e agradecendo aqui à Suzette, nossa produtora, o filme era Os Aeronautas. Os Aeronautas. Quem puder ver, só para confirmar, vai ver uma mulher, não era mulher, na era um homem. Era um mas com este wokismo, esta verdade que era de 2 homens passou a ser uma mentira e a mentira, que é um homem e uma mulher, passou a ser a verdade. E isto ilustra bem o mundo que hoje temos. Eu sou de uma geração em que os limites eram dados, digamos, pela filmes para maior de X, sim, ou para menores de Y, mais ano, menos sim, ano, era aquilo que se mantinha. Aquilo que vemos atualmente é o retirar completo desse tipo de restrições que vêm até estudos científicos e de pessoas acreditadas que falavam da influência que tinha na claro, emoção e no crescimento sim, das crianças. E aquilo que vemos, por exemplo, atualmente no Brasil, e porque falaste em Brasil, é inclusive espetáculos trans feitos em infantários, creches, nos Estados Unidos, exatamente. E em Portugal também, João, infelizmente, cá também temos já isso, não é? Há uma imposição e uma violência que é expor crianças a conteúdos, nomeadamente de cariz sexual e erótico,
para os quais as crianças não estão preparadas. Há meia-idade para tudo, não é? E, portanto, a exposição a determinado tipo de estímulos é gradual e deve ser feita de acordo com o desenvolvimento psicoafetivo e psicofisiológico de cada pessoa. E o que nós estamos hoje a fazer é impor e a implementar e a infundir em cada vez crianças com uma idade mais tenra determinado tipo de conteúdos que visam o quê? Que visam alterar e manipular questões que têm a ver com a orientação e com a identidade sexual. Mas isso é altamente perverso e altamente negativo para as crianças e para o seu desenvolvimento. E isso não pode ser aceito. Não é? E os pais têm que se levantar contra isto. E por isso é que é muito importante que a sociedade discuta estas coisas e se informem as pessoas, porque nenhum pai, nem nenhuma mãe, no seu perfeito juízo, pode permitir que a crianças com 3, 4 e 5 anos lhes sejam apresentados conteúdos sexuais explícitos, como hoje acontece. O problema é que muitas vezes nem os pais têm conhecimento. Esse conhecimento, sim. Não é? Sim, é por isso que têm que ser alertados, é verdade. E hoje a escola, infelizmente, a escola hoje não é um local seguro para as crianças desse ponto de vista. E por isso é que esta disciplina da cidadania, não é? Tem que ser opcional e não obrigatória. E mesmo sendo opcional, que tem que o ser, tem que haver um conhecimento claríssimo por parte dos pais dos conteúdos que ali são apresentados. Porque a verdade é que hoje há conteúdos que são manifestamente desadequados, que são perigosos e, na minha perspectiva, são criminosos, que vão causar grave dano àquelas crianças. Isto acontece hoje no nosso país, em muitas escolas do nosso país. Olha, e só para complementar aquela questão de eu pensar que alguns destes movimentos são realmente totalitaristas. A semana passada houve uma pressão adicional, creio que foi a semana passada ou na anterior, para que Carlos Moedas colocasse a bandeira trans lá na varanda do município. E a mim, pessoalmente, custou-me ver aquela de bandeira, e vou dizer porquê. Porque 3 ou 4 dias antes, um homem ou uma mulher trans tinha chegado a uma escola cristã, tinha assassinado 6 pessoas, 3 adultos e 3 crianças. Claro. Está a ver, é a instrumentalização da política a favor de determinadas causas, que são causas fraturantes. Ou seja, eu pessoalmente, desculpa, eu não tenho nada contra a pessoa decide o que quiser, mas custou-me ver a bandeira que representava a ideologia de um assassino. Exatamente, mas a questão, eu percebo isso e concordo contigo, mas a questão ainda vai mais além, é que nos espaços de conselho só têm que existir 2 bandeiras. A bandeira da cidade de Lisboa, que aquilo é a sede da autarquia, e a bandeira do país que representa, que é Portugal. Não tem que haver lá mais nenhuma bandeira. Não tem que haver lá mais nenhuma bandeira. Muito menos bandeiras de movimentos. Ou então tem que haver todas, e então nunca mais para. Não faz sentido. E, portanto, estamos a instrumentalizar aquilo que é de todos, e aquilo que é verdadeiramente, deve ser de todos, que é a autarquia de Lisboa, não é? De todos os lisboetas, estamos a instrumentalizá-la em função de uma minoria, do nicho, de uma ideia, de uma visão de sociedade que é absolutamente redutora, contra o comum. E isto vai ao arrepio de tudo aquilo que é democrático. E, portanto, é lamentável que essa bandeira tenha sido hasteada. Ainda bem que Carlos Moedas se opôs a isso, mas também é lamentável que Carlos Moedas tenha votado ao lado dos votos e das saudações que foram feitos a favor desse mesmo tipo de ideologia. E, portanto, há aqui, lá está, uma incapacidade das pessoas se afirmarem e de se clarificarem naquilo que é uma ideologia perniciosa. E, de facto, a ideologia do género é hoje uma ideologia perigosa, que está associada ao wokeismo, não é? À cultura do cancelamento, e que está associada a um radicalismo de esquerda que cada vez mais graça em Portugal e no mundo, e que também vai contaminando partidos que antigamente eram mais moderados, como o PS e o PSD. Achas que o PSD também fica exposto aqui? Sim, completamente. Hoje, quer no PS, quer no PSD, há correntes muito fortes, talvez as maioritárias, que defendem esse tipo de pensamento e que defendem esse tipo de ideologia. E isso é perfeitamente assustador. Só não está mais visível, porque o PSD ainda hoje não é poder, mas sendo isso vai ser Montenegro manifesto. Também não se pronuncia, se calhar. E depois é esta falta das pessoas serem capazes de tomarem decisões que são tidas como pouco politicamente corretas e, portanto, querem agradar a todos. E uma pessoa que quer agradar a todos acaba por não agradar a ninguém. E, Abel, em 30 segundos, o que é que resta
para nós fazer? Resta-nos, primeiro, haver programas como o teu, que são muito importantes, para que possamos falar com liberdade e falar sem limites totalitários de pensamento. Depois é preciso que as pessoas se informem, as pessoas têm que estar informadas e é preciso que participem, é preciso que as pessoas consigam ter canais e vias de fazer ouvir a sua voz, e eu penso que hoje em dia nem estes partidos o fazem, nem este regime o está a fazer, e portanto se calhar estamos em fim de regime, em fim de ciclo, temos que refundar aquilo que é o nosso país. E talvez regenerar Abril. Muito regenerar, bem. muito bem. Abel Matos Santos, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou na Curiacos TV e nos ouviu na Rádio Vida. Amanhã vamos estar de volta com mais um convidado à mesma hora. Não se esqueça também de visitar as redes sociais, colocar os seus likes, fazer as suas partilhas. Isso também nos ajuda. Portanto, um resto de uma boa noite. Até amanhã. Vamos estar de volta às 22h.